Você é ansioso porque, no fim das contas, você não crê nas promessas de Deus. E você só vai crer nas promessas de Deus no momento em que elas forem a única coisa que você realmente tem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Aconteceu que há alguns anos a minha família precisou de um dinheiro um pouco maior para que a gente pudesse arcar com algumas necessidades, com algumas emergências que aconteceram. Coisa de família, você deve entender do que eu tô falando. A gente estava precisando de grana, mas a realidade é que qualquer reserva que a gente pudesse ter naquele momento não eram suficientes para ajudar a gente. Então a gente começou a bater cabeça, a gente começou a ver o que nós poderíamos fazer para que a gente pudesse sair daquela situação e para que a gente pudesse arrecadar aquele dinheiro. Nós queríamos saber de onde é que nós poderíamos tirar aquele dinheiro. Mas desde já eu adianto que os nossos esforços não estavam dando muito certo. Então, naquela situação, a gente queria ter mais dinheiro, mas além disso a gente queria respostas. No meio de uma situação difícil, nós chegamos até a questionar: onde será que nós erramos como família? Ao ponto de nós não conseguirmos resolver os nossos próprios problemas financeiros. Esse foi o momento em que aquele sentimento de ansiedade veio nos fazer uma visitinha. Afinal de contas, esse sentimento se relaciona com a nossa completa impossibilidade de lidarmos com os eventos futuros da nossa vida. Pelo fato de sermos incapazes de lidar com o futuro, ficamos assustados e com medo. No nosso caso, essa situação ainda foi um pouquinho pior, porque para todos os lados que a gente olhava, a gente não via, minha família não via outra forma de nós conseguirmos aquele dinheiro que nós estávamos precisando, sem a gente entrar em muita dívida e sem a gente amontoar mais ansiedade, mais problema para a nossa vida. Naquela época, então, eu comecei a buscar a Deus, buscar direcionamento, buscar um pouco de paz. Foi uma época da minha vida em que eu comecei a dar cada vez mais importância para o meu tempo com Deus, para a minha vida devocional. E esses momentos se tornaram cada vez mais preciosos para mim desde então. Porque eu precisava de um consolo de Deus, eu precisava de um norte, eu precisava de uma orientação divina. Não só eu, como toda a minha família. Então eu meditava nas promessas, eu meditava na palavra, e aí eu falava para Deus: Deus, o que falta para que eu possa crer de verdade? O que falta para que eu realmente possa acreditar de todo o meu coração? Porque ainda tem essa luta que a gente tem muitas vezes dentro de nós, que a gente sabe com a mente, mas nós não cremos com o coração. No meu caso, isso era muito verdade, porque eu, sendo filho de pastor, cresci na igreja, sabia todos os versículos, ou pelo menos muitos versículos, né? Sempre fui criado naquela rotina, naquela tradição, mas essa experiência me mostrou que em muitas áreas eu sabia com a mente, mas não cria com o coração, não acreditava de fato com a minha alma e com o meu coração. Então, alguns dias se passaram, foram dias de aflições, de muita dor, de certa forma. Eu lembro que eu derramei muitas lágrimas na presença de Deus, e aí a gente aparentemente não via uma saída. Então, quando todos os nossos esforços pareciam que não iam dar em lugar nenhum, e de fato não deram, a gente estava só orando e pedindo a Deus um livramento. Então, quando tudo parecia que não ia dar certo, foi quando algo inusitado aconteceu. Em uma determinada manhã, o carteiro bateu lá na porta de casa, e aí a gente foi ver o que era. Daí o carteiro entregou um envelope pra gente. Então a gente pegou esse envelope e foi lá pra dentro da sala e foi abrir pra ver o que tinha dentro. E quando a gente foi ver, era uma cartinha da Receita Federal informando que o meu pai, depois de muitos anos, havia recebido uma restituição de um imposto de renda no valor de R$16 mil. Então, assim, do nada, apareceram R$16 mil lá na minha casa. Do nada, né, gente? Essa situação que aconteceu com a gente foi absolutamente surreal. Sério, gente, parecia filme. E no fim das contas, era exatamente o dinheiro que a gente precisava para suprir aquelas necessidades básicas. Era quase que contado, literalmente. Ao longo dos anos, o meu pai falava que, de fato, ele tinha esse dinheiro para receber, tinha essa restituição para receber, mas depois de tantos anos a gente não recebendo aquilo, a nossa família nem contava mais com esse dinheiro. A gente não contava com aquele dinheiro, mas Deus contava com aquele dinheiro. E para uma família em crise, que era a minha naquela época, Deus contar com aquele dinheiro era a única coisa que a gente estava precisando. E por que eu tô falando e por que eu tô compartilhando esse testemunho com vocês? Gente, eu tô falando esse testemunho para vocês porque esse testemunho, essa história virou uma parábola
de fé para minha vida. Eu lembro dessa história, eu conto essa história para mim mesmo toda vez que eu tô precisando de fé no coração, precisando de fé na alma. Essa experiência foi extremamente marcante porque na prática eu via o Deus que eu lia na Bíblia sendo um Deus real para mim e para minha família, um Deus supridor, um Deus provedor, um Deus que não nos deixa e nem nos abandona. Eu via que o Deus das Escrituras que eu lia era um Deus real. E como esse Deus era real e eu podia ver a mão dele agindo naquela situação, eu não precisaria ficar com medo, não precisaria ficar ansioso. Ansiedade, gente, biblicamente falando, é quando a gente flerta com a incredulidade. É quando nós não acreditamos que aquilo que Deus disse que é verdade, de fato é verdade. É quando nós temos mais fé na nossa incompetência de não fazer a nossa vida dar certo do que fé no Deus que faz infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Incredulidade é quando os nossos problemas, as nossas situações difíceis, nossas emergências se tornam mais evidentes para nós e mais claras diante dos nossos olhos do que as promessas do Deus que diz que nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar, inclusive no meio da dificuldade. E essa é a razão bíblica pela qual nós precisamos nos arrepender da nossa ansiedade, porque no fim das contas ela sempre vai ser incredulidade. Nós queremos cuidar do futuro em vez de deixar o futuro nas mãos daquele que cuida de nós. E a lição que eu tiro dessa história toda e que eu sempre estou procurando trazer de volta à minha memória e que eu quero compartilhar com você, que pode ajudar você, é que no momento em que nós descobrimos que nós temos um problema, Deus já está trabalhando na solução e o livramento do Senhor já está a caminho. Quando nós recebemos aquela cartinha da Receita Federal, nós vimos o cuidado de Deus, gente. Foi extraordinário, foi surreal. E nós ficamos extremamente confortados em ver o cuidado do Senhor sobre a nossa família, especialmente naquele momento tão difícil. Acontece que naquela manhã nós recebemos aquela carta que informava daquele dinheiro, que era a resposta de Deus que nós tanto estávamos precisando, mas apenas uma noite anterior nossa família estava tão triste, tão cabisbaixa, talvez tão incrédula até certo ponto, não fazendo a mínima ideia que a resposta do Senhor e o livramento do Senhor já estavam a caminho da nossa casa, já estava quase chegando na nossa porta. Meus amigos, eu já vi isso acontecendo várias vezes. Já vi acontecendo na vida das pessoas da igreja que eu lidero, já vi acontecer na vida de amigos, Deus fazendo exatamente aquilo que Ele sempre fez. Milagres, prodígios, sinais e maravilhas. Isso me leva então a fazer uma pergunta. Será que nós de fato cremos no Deus de Romanos 8:28, que diz que todas as coisas trabalham para o bem daqueles que amam a Deus? Porque se nós acreditamos de fato no Deus de Romanos 8:28, então nós sabemos que o livramento do Senhor já está a caminho. Nós sabemos que Deus já está trabalhando por detrás daquela situação difícil e antes daquela situação acontecer. Deus está encaixando situações desafiadoras nas nossas vidas que vão sempre redundar em glória para o nome dele e no bem de nós que somos filhos do Senhor. Por isso, amigos, não fiquem ansiosos, coloquem a ansiedade de vocês sobre Deus, porque o seu medo, a sua ansiedade são completamente desnecessárias. Elas são tão desnecessárias quanto a ansiedade da minha família nessa história que eu acabei de contar para vocês. Essa história eu já compartilhei com várias pessoas. Muitas pessoas disseram que foram muito abençoadas por esse testemunho. Esse testemunho encheu o coração delas de fé. E é exatamente isso que eu espero que esse testemunho faça com você. Encha o seu coração de fé, encha o seu coração de confiança e encha seu coração de força para que você possa lidar com as situações difíceis na sua vida e que não sucumba, que você não se entregue à ansiedade. Esse é o tipo de conteúdo que eu quero trazer nesse canal. Nós temos outros vídeos falando sobre outros assuntos. Meu desejo é que você seja sempre abençoado durante todo o tempo que você estiver aqui. Espero que essas palavras tenham te ajudado. Eu agradeço pelo seu tempo que você tem passado aqui comigo. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta esse vídeo, se inscreva no canal. É isso aí, que Deus te abençoe e até a próxima.